Olá, homens e mulheres da minha vida, sejam bem-vindos ao nosso mundo e a mais um vídeo que envolve relacionamento e mentiras. Quem nunca inventou uma desculpa para si mesmo para tirar de si a culpa por se envolver com alguém que, no fundo, você já sabia que te enrolava desde os primeiros dias? Mas antes de continuar com esse vídeo, que vai tentar explicar um pouco sobre o porquê de os homens mentirem, eu quero te convidar a se inscrever no canal, a curtir esse vídeo, ativar o sininho e pedir para que você deixe aqui em forma de comentário o seu parecer sobre o tema de hoje. Eu já vi tanta gente chamar os outros de manipuladores, mas raras as vezes escutei uma explicação que justificasse tal queixa. Em geral, as pessoas magoadas acusam de manipulador, qualquer um que as desaponte, seja homem ou mulher. E não foi o caso dessa vez. Eu estava conversando com uma amiga que estava furiosa com um cara e essa história, assim, me ajudou a entender a questão sobre um outro ponto de vista de quem foi manipulada e sabe que fez sentido? O caso é simples, ela está apaixonada por um cara com quem saiu algumas vezes. Ela sempre soube que ele era galinha e começou sem expectativas, aquele papinho de mulher que acredita realmente que está no controle de si mesma. Disse que só queria diversão e sexo, nada mais, mas o sujeito é atraente, bom de cama e um safado que fez com que ela se encantasse, então adivinha? Sim, a Iludiane criou uma ilusão dentro daquela sua cabecinha, a qual ela pensava ter controle. E eu nem a culpo, já que passei por isso também, né? Quantas vezes eu não passei por isso? Com o passar dos dias, mesmo pensando que estava dominando a parada, ela dizia coisas do tipo: nunca foi tão gostoso transar com alguém. Nossa, Sil, eu estou me apaixonando. Finalmente achei alguém com quem consigo conversar, dentre outras coisas do mesmo naipe. As defesas dela baixaram e ela começou a achar que tinha arrumado um namorado e que ele seria o pai dos seus filhos no futuro. Então, de uma hora para outra, o sujeito começou a se esquivar. Provavelmente percebeu que ela queria algo diferente do que demonstrava no início, que era só sexo e curtição. Então, adivinha o que aconteceu? Uns dias antes de eu encontrar com ela, da gente estar conversando, ela tinha chamado o bendito lá para ir num churrasco. Era aniversário de uma amiga. Mas ele falou que não poderia. Sim, ele não podia porque ele estava com um problema familiar. No dia seguinte, ela soube qual era o problema familiar dele. Ele tinha ido a uma festa, ou seja, tinha mentido. Nada mais chato e comum do que isso. Mas é aí que entra o questionamento. Por que ele fez isso? Por que mentiu para ir a uma festa sem ela? Por que passar a mensagem de que está apaixonado e depois toma atitude que mostra o contrário? É muito simples. Ele mente para manipular os sentimentos dela e poder controlá-la. Mente para que ela faça o que ele quer a hora que ele quer. Mente para que a Iludiane esteja ali, à disposição dele, pois assim ele tem aquela sensação de controle e poder. Você já passou por isso? Deixa aqui nos comentários a sua experiência em relação a mentiras. Agora imagina se o cara dissesse que iria a uma festa sozinho. Ela pensaria que poderia fazer o mesmo e, sendo assim, uma médica linda e independente com certeza arrumaria outra companhia. Então entendam, quando um homem mente, ele tenta garantir que, enquanto ele estiver em uma festa curtindo, ela não vai fazer o mesmo. Não fará algo que possa colocar em risco a exclusividade dele. Ou seja, ele mente para não correr o risco de perder a Iludiane, que, como eu já falei, é linda, bem-sucedida e inteligente. Ele tem que manter ela ali, para a hora que ele quiser decidir. Ele tem que manter ela ali, para a hora que ele quiser e decidir. Mas tem um ponto que eu sei que vocês querem saber. Mas, Sil, por que ele não foi na festa com ela? Por que não levou ela junto? Gente, não precisa ser gênio para saber a resposta, né? Lembra que eu falei que se ela saísse sozinha, ela, por ser interessante, poderia conhecer outra pessoa? Pois é, e é isso que ele estava buscando, outra pessoa. E se por acaso ele encontrasse outra que valesse a pena, minha doce amiga, não seria nem o step dele, seria um pé na bunda sem culpa alguma. Ou seja, ele mente para poder escolher com quem quer ficar. Simples assim. Já dizia um pensador muito famoso que o maior inimigo da verdade não é a mentira, mas sim o mito. O mito vem da filosofia e surgiu em uma época em que a ciência ainda não existia. Nada mais
eram do que relatos fantásticos, histórias narradas de forma incrível. Como as sociedades não tinham formas seguras de explicar como a chuva se formava, por exemplo, elas inventavam histórias para explicar tudo. Tá, Sil, mas por que você está contando isso? O que mito e filosofia tem a ver com o tema do vídeo? Calma lá, eu não fiz toda essa volta aqui para mostrar que Silvana Rênica também é cultura, tá bom? Antes eu tive que explicar o que era um mito e contar a história da minha amiga Iludiane, para vocês entenderem que o problema não são as mentirinhas que os homens contam para as mulheres todos os dias. Até porque todo mundo mente para viver bem em sociedade, né, gente? A gente sabe disso. Imagina como é que seria o mundo se todos falassem a verdade. Vocês lembram do filme O Mentiroso? Pois é, seria um caos total. Mas voltando aqui ao tema, nós mulheres somos muito inteligentes e percebemos os miguezinhos dos homens. O problema das mentiras masculinas é a trama que eles criam, os mitos que eles constroem e que acabam enganando a maioria de nós. Eu tenho raiva, gente, só de lembrar quantas vezes um homem olhou nos meus olhos contando mentira e eu acreditei. Ui, por isso que hoje eu estou sempre com o pé atrás. E isso é ruim, né? Porque a gente acaba duvidando até quando é verdade. Até mesmo porque os homens são tão mais falsos e dissimulados do que as mulheres. Sim, homens, desculpa aí, aceitem que dói menos, né? E aí a gente fica nessa, nunca sabe se é verdade ou mentira. Desde a infância, os homens, eles já são treinados para mentir, para que eles se sobressaiam e evitem perder para os concorrentes. É aquela história de que o homem desde muito cedo tem que ser mais pegador, ter mais namoradas, transar com o maior número possível de mulheres. Eles contam vantagem, agora se é verdade, vixe, quase nunca. Bom, gente, eu não sei onde que vocês moram, mas aqui na minha cidade não é uma cidade muito grande, então a gente sabe da vida de muitas pessoas. Sim, aquela historinha que sempre falam, notícia ruim se espalha rápido. Aqui tem tanto homem que conta vantagem que vocês não imaginam, acredito que aí também, né? Eles vão na balada, pagam de rico, compram uísque caro, fecham camarotes, mente que pegam as mulheres mais gatas da cidade, que possuem isso, que possuem aquilo, trabalham não sei onde, conhecem não sei quem, mas aí no dia a dia andam de Corsa e calça jeans velha e gasta. Gente, nada contra Corsa e calça velha jeans gasta, tá? Eu já andei de Fusca e de boa, só que a diferença era que eu dizia que tinha um Fusca e não uma BMW, né? Mas o pior é que quando você encontra a pessoa, é mais mentira para justificar o porquê ela tá com aquele carro, como se uma vida simples fosse vergonhosa. Enfim, a maneira que pagam de gostosos é bem contraditória e é aí que entra a questão. Mulheres são enganadas ou se deixam enganar? Sim, porque se um cara me fala uma coisa na balada e no outro dia eu descubro que é outra, eu não acredito mais nele. Mas iludianes acreditam nas próximas mentiras esfarrapadas e assim vai. Daí falam que foram enganadas. Tem aquelas pessoas que mentem com mais facilidade do que as outras para se protegerem. Tem também a questão de como elas foram educadas, as suas experiências de vida e a própria personalidade. Mas no caso dos homens, as mentiras acontecem, na maioria dos casos, para que eles se sintam mais seguros. Homens adoram aumentar os fatos, principalmente quando querem esconder alguma incompetência. Difícil o homem que é educado para ser homem de verdade, ser gentil, educado, atencioso. A maioria dos homens, principalmente os mais velhos, foram educados para esconderem as suas fragilidades, os seus medos e as suas limitações. Por isso que eles criam máscaras para se protegerem. A mentira acaba se tornando uma defesa para que eles se defendam de toda essa vulnerabilidade. Claro, não dá para generalizar e pensar que todo homem mente. Então, não confundam. Eu não estou aqui dizendo que todos os homens são iguais. Eu estou explicando por que aqueles que mentem, na maioria dos casos, agem dessa maneira. Comparando as motivações que levam mulheres a mentir em relação às motivações dos homens, na maioria das vezes eles fazem isso para se beneficiarem. Mulheres tendem, na maioria das vezes, a mentir para proteger outras pessoas, em especial os filhos. Mas
uma vez. Isso não é regra. Essas constatações são resultados de uma pesquisa que foi realizada na internet e que coletou a resposta de 1.300 pessoas entre homens e mulheres. Mas homens também mentem para proteger outras pessoas. Sim, os amigos que normalmente mentem como eles. Tipo, se o cara tá ali traindo a namorada ou a esposa e pede para ser acobertado, os amigos homens mentirão para manter a traição escondida sim. Ou mesmo o rolê que a esposa não possa saber que o caboclo tá fazendo. Por isso, minhas queridas, fiquem espertas. Vocês que estão aí num relacionamento e principalmente as que não estão e recorrem aos sites e aplicativos de relacionamento, sim. Porque eu sei muito bem que vocês fazem isso. Mesmo eu mostrando que quase todas que estão lá quebram a cara. Mas o fato é que quem entra precisa ficar esperta e não acreditar em quem não se conhece. Eu sei que vocês não fazem isso por maldade a vocês mesmas. Vocês só querem encontrar o homem perfeito, como se isso existisse, né? O amor da minha vida, mas pelo amor do Senhor misericordioso Deus. Em relação aos sites da felicidade, o que mais existe são galãs, homens inteligentes, cheios de lábia, investidores, homens modernos, good vibes, que vivem viajando o mundo e têm um amor extremo pela vida, blá, 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 basicamente perfeitos, né? E o sonho de toda mulher. Vocês não concordam comigo que é isso que a gente vê lá? É tudo em um. E o melhor, né? Estão sempre disponíveis e interessados em passar horas conversando no site ou no aplicativo de relacionamento. Que seja, qualquer um dos dois, tá valendo. E o mais incrível, isso tudo com qualquer uma. Vocês conhecem aquele ditado de que quando a esmola é demais, o santo desconfia? Então, mulheres da minha vida, pensem aqui comigo. Se o cara é tão perfeito assim, por que ele ia estar solteiro? Por que ele ia precisar perder tempo buscando aí uma mulher que ele não sabe nem se é de verdade ou é uma invenção? Não sabe nem o que tem por trás, pode ser uma golpista, uma mulher carente, uma mulher casada, infeliz, dentre vários outros riscos que ele estaria correndo. Vocês acham realmente que este homem incrível, com várias mulheres aí querendo tirar uma lasquinha, e eu falo mulheres que estão ali, do lado dele, em grupos de amigos, ali, coladinha, você acha que ele precisaria disso? É claro que não, mas pode até ter homem assim nos sites de relacionamento aí nos aplicativos, porém, esses homens não querem encontrar o amor da vida deles. Eles querem variar o sexo. E isso eles não podem fazer no ciclo de amigos, porque normalmente eles são comprometidos. Vocês precisam ser mais espertas e analisar o contexto e não ficar por aí se iludindo com rostinho bonito e perfil perfeito. Porque a coisa mais fácil que existe aí hoje é pegar uma foto da internet e usar nessas plataformas, ou seja, muitas vezes nem a cara é do safado. Agora eu quero voltar ao tema do porquê os homens mentem. Muitas vezes para eles é mais fácil mentir do que enfrentar os seus problemas, inclusive os problemas de autoestima. Então, muitos vivem essa vida aí de rede social porque aquilo ali é o suficiente. E não só nesses casos é mais fácil mentir do que enfrentar o problema. E estando em um relacionamento também com o famoso mentir para te proteger, mentir para evitar um mal maior. Então quer dizer que mentira é um mal necessário? Em hipótese alguma. Mentiras só geram mais mentiras. Se os homens soubessem enfrentar os fatos com maturidade e fossem mais abertos aos diálogos, muitos problemas seriam evitados e relacionamentos não terminariam por besteira. Sabe, me parece assim que é tão fácil para um homem mentir depois que ele se acostuma. E vocês sabiam que os homens não mentem só para as mulheres? Eles mentem também para os seus amigos, a fim de sempre parecer o garanhão ou por qualquer outro motivo. Eu não quero aqui, com este vídeo, dizer que mulheres são santas e que não mentem, não mesmo. Inclusive, eu percebo que as mulheres, em se tratando de amizades, são muito mais falsas do que os homens. Mas em relação à conquista e relacionamento, as mulheres costumam sim ser mais verdadeiras e transparentes. E o último ponto sobre o qual eu gostaria de falar aqui é que precisamos ficar atentas à lei do retorno, pois o que aqui se faz, aqui se paga. E se você é acostumado a mentir para iludir e enganar mulheres,
Saiba que se depender de mim e dos meus superpoderes, você vai se apaixonar por uma mulher 10 vezes mais mentirosa e manipuladora que você, porque sim, eu sou poderosa em se tratando de maldição. Agora eu quero voltar aqui lá no início desse vídeo sobre a história da minha amiga Ludiane. Por mais que ela dissesse para ela mesma que só queria curtir, o safado sabia que as mulheres sempre querem algo mais e que se ele dissesse que só queria sexo, seria só mais um cara na vida dela e assim abriria espaço para que ela fosse atrás de coisa mais intensa ou duradoura. Mas ele queria estar com ela. Ele gostava de estar com ela, gostava de verdade, mas não a ponto de se dedicar somente a ela. Então, ele mente e diz que está apaixonado. Assim, inibe a iniciativa dela de sair com outros. Por que ela iria querer outro homem se já encontrou o cara perfeito? Na cabecinha dele, né? A mentira nesse caso é uma forma de manipulação, basicamente uma sacanagem. E pior, que acabamos acreditando. E quer saber? Para mim, por trás de toda mentira existe uma tentativa de se proteger ou ganhar alguma espécie de vantagem. Em outras palavras, quem mente tem algo a perder. Mas no caso da minha amiga Ludiane, não acho que ele mente apenas por ser malandro e fraco de caráter. Acho que muitas pessoas mentem porque foram ensinadas a mentir, sobretudo os homens, como eu já citei. Nós mulheres somos capazes de seduzir cruzando as pernas e abrindo o segundo botão da blusa, no caso de querermos apenas sexo. É relativamente fácil para nós termos o que queremos, mas para eles não é tão simples assim. Os homens precisam de algum tipo de conversa que toque os sentimentos ou, a imaginação aqui das mulheres. Em 90% dos casos não basta ser bonito, é preciso ser envolvente. E como que faz isso? Mentindo sobre algo que deixa subentendido a possibilidade de um envolvimento mais quente, mais profundo, que é o que a maioria das mulheres está buscando mesmo que, como a minha amiga, negue isso para si mesma, né? Algumas mulheres precisam disso para se entregar, precisam ter a certeza de que não são apenas um objeto sexual, mesmo que vomitem o tempo todo, não se importarem com isso. Mas Sil, e por que ele continua dizendo coisas apaixonantes depois de conseguir levá-la para a cama? Eu já falei, a conquista é só a primeira fase. O prazer continua quando ele percebe que está mantendo o controle sobre ela e que ela está maximizando as possibilidades sexuais e afetivas dele, em detrimento das dela. E para concluir esse vídeo enorme, eu preciso falar sobre o fato de que os homens, assim como as mulheres, querem desesperadamente ser amados e para isso vão dizer o que for necessário para tirar a calcinha de uma mulher. E se convir, vão continuar dizendo até que ou estejam enforcados pela própria corda, ficarem enjoados ou surgir outra que eles considerem melhor do que a atual. E cabe a você manter aí uma margem de segurança quando encontrar alguém tão perfeito, né? Quanto mais incrível lhe parecer um homem, mais você precisa ficar alerta. Ou então, volta aqui depois e me conta o quão ele lhe fez mal. Porque sim, né, minha querida? A gente adora ser iludida. Eu já fui. E você aí, se nunca foi e continuar acreditando em milagre e contos de fada, também será um dia. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo enorme. Já pedi antes, não esqueçam de deixar aqui os comentários e nos contar as experiências de vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.